Olá, sou Leonardo Salles. Agora estaremos apresentando na Rede TV todo sábado às 13 horas, Conexão de Sucesso. Hoje traremos um encontro exclusivo com vários empreendedores capixaba. E a abertura desse encontro nós contamos com o palestrante e pastor Alcemir Pateleão, que trouxe uma palavra de motivação para esses empreendedores. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu concluo essa palavra dizendo que o sucesso permanece naquele que glorifica a Deus. E no final entrevistamos os 3 empresários, Adílio Rigo, Marcos Nunes e Sandro Pinheiro. Quem é Adílio Rigo? Adílio Rigo, eu sou filho, sou esposo, sou pai de 3 crianças maravilhosas, sou empresário, atuo no ramo do varejo, material de construção, atuo no ramo da indústria, na parte pré-moldado, também no setor de mineração. Quanto tempo que você está empreendendo em Castelo? Olha, Leonardo, eu empreendo desde os 11 anos de idade, né? Quando meus pais resolveram entrar para o empreendedorismo, foi feita uma reunião familiar e eu participei com 11 anos dessa reunião, ao qual decidimos que teria que ser um conjunto de ações entre famílias para que a gente pudesse empreender. Então se conta aí pra gente que é um grupo familiar, né? Que veio do pai, que montou a empresa e depois passou para você como administrador. Tem quanto tempo que você está administrando? Só você? Olha, eu estou à frente do grupo desde 2007 a 2008. Foi quando eu assumi, eu e a minha esposa, e estamos até hoje à frente do grupo. Qual foi a maior dificuldade nessa trajetória? Olha, foram várias dificuldades, mas eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve mesmo foi no ano de 2020. A gente está numa cidade interior e aconteceu um fato de enchentes na região no mês de janeiro, que afetou muito o nosso empreendimento, que era o nosso maior braço dentro do grupo, que era o material de construção. E, consequente, 2 meses depois, a gente teve o lockdown. Então, foi onde que a gente pensou assim, dali não dá mais, não tem o que fazer, né? Mas Deus nos deu força para que a gente se reinventasse e continuasse e começasse dali para frente um novo caminho, novas ações e crescimento constante até hoje. E agora, nesse momento, você já está no virtual, acompanhando lojas virtuais, ou está só empreendendo em Castelo mesmo? Não, a gente adquiriu outras empresas e um desses braços da empresa, que é do pré-moldado, a gente atua em todo o sul do estado, a gente atende parte do Rio de Janeiro na construção de casas pré-moldadas. A gente tem um braço online, que hoje a gente já tem a loja online, a gente tem a empresa nos marketplaces, vendendo no online. Esse é um braço que a gente está atuando e com a vertente de crescimento no momento. Maravilha. Qual é a visão daqui para frente, o grupo? O que vai fazer, o que vai investir e vai para outro estado, para outro município? Olha, a visão hoje é de crescimento. A gente está com, hoje, aproximadamente 4 empresas no grupo. Dessas 4, hoje uma é a principal. E a intenção é que a gente fortaleça mais as outras, inclusive uma tem um potencial muito grande dentro da área de mineração, que começou tem uns 12 a 3 meses, e a gente está bem confiante que assim, na expansão do grupo em geral. Maravilha. O que você pode deixar para um empreendedor que está iniciando agora, que está começando com CNPJ, está ali engateando ainda? Olha, o que eu deixo hoje é para você se profissionalizar. Hoje, independente do grau que você está, do nível que você está de empreendedorismo, eu estou começando, eu estou no alto nível, você tem que ter os dados na sua mão, se especializar, buscar entender de finanças, entender de marketing, entender de todos os ramos. Porque hoje o profissional que vive no amadorismo, ele não consegue sobreviver, ele não consegue ir para frente. A gente começa no amor, a gente começa no amadorismo, mas a gente tem que se profissionalizar, buscar entender DRE, entender de marketing, entender de novos mercados, de inovação. A gente está sempre confiante
para que a gente possa cada dia aprender e empreender cada vez mais. Estaremos entrevistando o Sandro Pinheiro. Olá, Sandro, tudo bem? Quero saber um pouco da sua vida. O que você pode oferecer para os empreendedores iniciantes, tá? Quem é Sandro Pinheiro? Sandro Pinheiro, eu sou casado há 23 anos, moro no estado do Espírito Santo há 17 anos, já vim para cá para trabalhar exatamente nessa área da corretagem, né? Eu vim a convite, tirei meu TTI e vim literalmente para servir e trabalhar aí nesse... Você tem quantos anos que você já está empreendendo aqui no território capixaba? 17 anos que eu já vim para trabalhar com isso e desde então eu não parei mais. Quanto tempo que você fez o curso TTI para a venda de imóveis? Eu vim do Rio de Janeiro para cá já com o curso de TTI. Eu tirei o TTI no Rio de Janeiro e vim trabalhar no Espírito Santo aqui como corretor de imóveis. A sua empresa é localizada hoje aonde? Eu trabalho em home office, eu trabalhei muitos anos em construtora, isso me trouxe um pouco de know-how para exatamente estar atendendo um público direto, sem estar exclusivamente ligado a uma construtora, a um tipo de imóvel. A gente trabalha no ramo já na Grande Vitória há 17 anos, atendendo o público geral dentro do estado do Espírito Santo, fora do estado do Espírito Santo e também fora do país. O estado do Espírito Santo hoje ele é um dos estados que tem a maior valorização dentro dos estados brasileiros. A gente sempre tem essa oscilação entre estado do Espírito Santo, Santa Catarina, mas o Espírito Santo em si, ele se valoriza a cada dia com essa proximidade de praias, com tudo que nós temos aí de maravilhoso. E não somente praia, nas regiões serranas, nos imóveis mais aí de perto das montanhas e também dentro dos municípios, dos estados aí todos do Espírito Santo também. Com essas onda virtual que nós estamos, lojas virtuais, podemos trabalhar no Brasil todo. Qual é a diferença que você notou daqui para frente e qual a dificuldade? As redes sociais para mim é relativamente nova, mas a partir do momento que eu migrei para as redes sociais, realmente tudo que eu não havia feito, se tornou uma realidade. Hoje nós conseguimos chegar num público que antes eles não chegavam em nós. Então nós conseguimos atender e atingir um público aí numa crescente muito grande, fazendo network, fazendo também, levando para um público que não conhece o estado do Espírito Santo, o que se tem de melhor, que são as praias, a vivência, enfim, um estado que eu escolhi para viver. O que você viu nesse encontro de empresário diferente do network que está tendo por aí, que é uma conexão de sucesso, é uma conexão verdadeira onde que pode render crescimentos e um contato firme com outras empresas. O que você viu nesse projeto? Acho que o principal de tudo isso é a transparência que nós temos exatamente para tratar o público que tem aquele objetivo de ser um consumidor daquilo que nós produzimos. Então, os empresários todos que nós encontramos aqui são pessoas que hoje estão dispostas a servir através do seu trabalho, com clareza, com esclarecimento, com transparência, e isso é muito importante quando o público que está do outro lado, ele ainda não sabe aquilo que quer, mas ele vai ganhar uma direção muito forte, muito real e uma realidade muito bacana para aquilo que ele pretende estar investindo e estar comprando aí no seu dia a dia. Quão maravilhoso é contemplar a beleza desta mansão no condomínio Jardins Venedo. Com poucas palavras e algumas imagens, já define este empreendimento com 5 suítes. São 16 metros quadrados de área construída em um terreno de 757 metros quadrados. Voo está disponível para locação e para venda. Gostou do apartamento? Ele pode ser seu. Agende a sua visita.
Olá, Marcos Nunes, tudo bem? Tudo ótimo. Quem é o Marcos Nunes? Primeiramente, sou temente a Deus, filho, pai, esposo da Kelly Cristina, pai do Gabriel Costa Nunes. Maravilha. Hoje você está trabalhando em qual área? Eu atuo na educação financeira, que é um tema que abrange toda a sociedade, né? Muitas pessoas precisam da relevância desse tema. Então, decidi trabalhar com esse tema porque agrega muito na vida de outras pessoas e servir é o meu propósito, que eu entendi que é o legado que eu vou deixar aqui nessa terra. Maravilha. Como surgiu essa visão tão importante para um empreendedor, você levar uma educação financeira, um crescimento, desenvolvimento na empresa? Como surgiu essa visão? Diante da minha própria necessidade, né? De estar administrando as minhas finanças, de estar conseguindo levar a minha família para um outro nível de crescimento, e não somente na questão financeira, mas na questão também de eu poder me relacionar melhor com a minha família, poder conversar sobre esse tema, que é um tabu diante de todas as famílias, né? E assim, como você vê um empreendedor quando ele vai investir e qual a dificuldade dele investir, saber aonde investir na verdade? A grande dificuldade que a gente percebe é ele não ter a clareza do que ele quer, ter o direcionamento para onde ele coloca o seu recurso, entender ali que cada coisa que ele almeja ter, ele precisa primeiro planejar. Nós estamos aí nos aproximando dos últimos dias do mês, do ano, né? Então, um projeto interessante que muitas pessoas não colocam em prática, né, é aquela famosa lista de final de ano que muitas vezes acaba ficando na gaveta. Então, saber planejar, projetar o futuro é a coisa mais importante para poder destinar cada recurso para o seu devido lugar. Maravilha, você tocou no assunto importante. Eu queria saber como que eu vou fazer essa lista e qual a dica que você dá? Primeiramente, entender o que você quer, né? Diante da realidade que você tem hoje e sem medo de fazer essa lista. Imagine que você tivesse 1 milhão na sua conta. O que você gostaria de ter? Que muitas das vezes as pessoas pensam com a realidade que ela está hoje. Mas para poder alcançar um objetivo de mais longo prazo, é preciso a gente forçar um pouquinho mais, para poder a gente planejar e conseguir buscar alternativas que você consegue, através dos investimentos, alcançar esses objetivos. E a pessoa precisa, para poder procurar um educador financeiro, como que procura? Porque está tudo novo, né? Internet hoje, as aulas virtuais, tudo que você vai procurar, presencial ele parou um pouco, né? Então a questão está muito virtual. Você tem aula virtual já está apresentando essas aulas virtuais ou presencial? Hoje eu tenho uma mentoria que é o Marcos do Investidor, que é uma mentoria voltada para as pessoas que queiram ter um planejamento financeiro, saber estruturar as suas finanças e construir um patrimônio através de investimentos. Hoje muitas pessoas conhecem imóveis como um dos investimentos mais seguros que hoje existe. E de fato é uma das coisas mais importantes. Mas existe, através do mercado financeiro, um jeito de você investir no imóvel sem que você consiga desembolsar altas quantias para poder você receber aluguel de imóvel, por exemplo, né? Então, levar essa informação para as pessoas é o que eu faço nas minhas redes sociais, onde eu faço nos meus programas de educação financeira. E na internet a gente tem muitas informações, né? Só que o excesso de informação sem um direcionamento faz com que as pessoas criem uma obesidade de informação e não colocam nada em prática. Então, saber ter um mentor para poder direcionar para aquilo que ela quer é importante para poder ela conseguir alcançar esse sucesso. Você tocou num assunto importante também sobre o CPF e pessoas jurídicas e pessoa física. Para saber investir é bom diretamente já começar quando você tem o CPF, antes do jurídico. Ou eu preciso investir, eu preciso montar uma empresa para esse investimento? Como que acontece isso? A empresa pode investir no CNPJ dela, normalmente, e a pessoa física também, independente. Hoje, inclusive, uma criancinha que nasceu, ela tem um CPF, ela pode investir. Ela pode, os pais, claro, fazer esse investimento atrelado ao CPF dela, sem problema nenhum. Maravilha.
Te agradeço, tá? Até a próxima. E para investimentos, é só procurar Marcos Nunes na internet. Como que eu procuro o Marcos? Eu acho ele lá. Meu Instagram é Marcos do Investidor. Lá você vai ter informações sobre investimentos adequados ao seu perfil, que é o ponto mais importante que você precisa entender, e vai aprender a fazer alocações ali adequadas de acordo com seus objetivos. Conexão de Sucesso tem o objetivo de ouvir várias histórias de empreendedores e empresários capixaba, o crescimento, dificuldades, lutas e a vitória. Hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo sábado.